E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu quero falar alguma coisa que acho que poucas pessoas pensam. Vocês já pararam para pensar em quem vai ler e quem vai ver o nosso dashboard? Isso é algo muito importante, tá bom? A gente pensa muito em como fazer, como tratar o dado, como automatizar, como gerar um gráfico bonito, mas pouca da gente pensa em quem de fato vai ler, né? Quem que vai consumir essas informações. Então esse vídeo é sobre isso. Se você acha interessante o assunto, fica até o final e vamos lá. Primeiro ponto, os gráficos, né, os dashboards, eles são escaneados. Esse é um ponto importante. Né? Então a gente não lê eles como se fosse um livro, ali no detalhe, essas coisas, tá? A gente vai vendo pontos importantes. E a gente tem que saber o que chama atenção ou não do nosso interlocutor, aquela pessoa que vai ler o dashboard, tá bom? Então eu trouxe aqui 4 formas de escaneamento do dashboard de acordo com a psicologia. Tá? 2 são bem conhecidas, 2 nem tanto. Certo? Mas vamos lá, eu vou mostrar a primeira. Essa primeira que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, que é o nosso famoso padrão Z. Então o que isso quer dizer? Que a gente lê em um padrão Z, literalmente a letra Z. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo, né, ao vivo, a cores, um exemplo de gráfico que a gente utilizou o padrão Z. Tá? Então deixa eu virar a tela aqui. Esse daqui é o nosso gráfico Z. Como que eu sei? Veja bem, provavelmente a gente vai estar lendo assim, ó. Então a gente vai ler aqui inicialmente o valor total, certo, da manutenção. Então já tem um título aqui de manutenção. E também depois a gente vai passar para cá, que seria a nossa análise temporal. Depois, quando eu chegar aqui, eu vou virar o meu rosto, né, nessa direção aqui, ó, para ver os detalhes. Chegando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou navegar para cá. Por isso que forma um padrão Z. E como que a gente pode aplicar isso? Qual que é a ideia? Normalmente a gente coloca nesse início aqui, nessa parte inicial do padrão Z, os grandes números, depois algum desdobramento, normalmente por tempo, e abaixo algumas outras desagregações que forneçam um subsídio para a análise de cima. Tá bom? Então essa aqui que é um padrão Z aplicado, tá bom? Pode ter outras formas de aplicar o padrão Z, mas isso daqui que seria o nosso padrão Z, tá bom, pessoal? E aí, voltando ao menu, o segundo ponto aqui é o padrão F. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui eu acho que vocês conhecem. Nada mais é do que formar uma letra F, né? Que nem a gente, igual o Z, que forma um Z, aqui forma um F, tá? Qual que é a grande diferença? Aqui são para dados mais detalhados, por exemplo, tabelas, tá? Ou mais informações que a gente consegue passar sobre determinado filtro, determinada seleção, tá? Então vamos voltar aqui. Novamente eu vou mostrar para vocês o exemplo que a gente aplicou em projetos aqui, tá, pessoal? Tudo realidade. Então tá aqui. Então por que um padrão F, né? Veja que a gente vai ler essas informações aqui em cima, da esquerda para a direita. Nós vamos e depois vamos descendo aqui, né? Mas esse descer, novamente, vamos aqui da esquerda para a direita. Por isso que forma um F, tá bom? E aqui embaixo, como é uma tabela, a gente vai ler normal, como se fosse um livro. E aí ele vai formar como se fosse mais Fs. Tá vendo? Ele vai de fato formando um F aqui. Então eu vou ler sempre assim, tá? Então, pessoal, esse é um outro exemplo de padrão, bastante conhecido. Então, o que acontece, né? Deixa eu tirar essas coisas aqui. Normalmente a gente vai usar, de fato, aqui algumas informações detalhadas na parte de cima. Tá? Veja que eu já não estou usando tanto gráfico, tanto informações agregadas. Eu estou usando aqui informações mais detalhadas. Então eu sei que é um caminhão, sei o valor da OS dele, sei o tempo médio de manutenção, o custo desse veículo. Então vocês percebem que são dados detalhados de uma coisa. Né? E aqui embaixo uma tabela, como eu falei, isso aqui normalmente a gente vai ler como padrão F, tá? Então na tabela, para trazer dados mais desagregados, mais detalhados, tá bom? Então voltando aqui para o menu, o vídeo aqui vai ser mais objetivo, tá, pessoal? Porque a ideia é mostrar para vocês, eu não quero ensinar como criar o padrão, mas sim como vocês vão identificar esses padrões. Né? Então, sabendo o padrão, fica mais fácil criar qualquer outro gráfico, tá? Então, a ideia é só de fato mostrar aqui os exemplos, tá? E aí, pessoal, como eu sempre gosto de falar, né, se você acha interessante a minha didática, o meu conhecimento, confere o curso que eu tenho aqui embaixo na descrição, certo? Garanto a você que é o melhor custo-benefício do YouTube, certo?
voltando, vamos para esses outros dois aqui, que eu acho que é menos conhecido, tá? Deixa eu até tirar aqui para não errar o nome, que é o padrão bolo, tá? Bolo em camadas, enfim, foi o nome que eu achei. E ele faz bastante sentido, porque qual que é a ideia, né? Porque é um bolo em camadas. A ideia é que a gente vai vendo não o recheio em si. A gente vê algumas camadas principal. Se a camada interessar, a gente entra, a gente consome o recheio. Tá? Seria uma analogia. Então vamos voltando aqui, vamos ver de fato o que acontece. Olha esse gráfico aqui. A gente já mostrou esse gráfico, tá? Mas eu ocultei várias informações. Eu deixei apenas o título. Então por que em camadas? Isso daqui é como se fosse uma camada e a parte preta é o recheio. Então aqui ó, tem outra camada de títulos. Tá vendo? Então, se esses títulos, né, essas camadas não me interessar, eu não vou ler o resto. Eu não vou fazer questão, tá? Então veja só, aqui eu estou falando, ó, gasto de manutenção por frota e a variação, né? Esse símbolo aqui é de variação. Então é esperado que ele vai mostrar alguma coisa aqui comparando a outra coisa. Provavelmente é o gasto por período, né? Por mês, por ano, alguma coisa nesse sentido. E aqui embaixo, ranking de secretaria. Eu vou saber qual secretaria gasta mais, qual secretaria gasta menos, quais são as OS, né, o segundo ranking por OS, quais são as ordens de serviço que mais saem, pô, é borracharia, é funilaria, é mecânica e o custo por categoria. Então veja só, e a categoria que provavelmente, né, como trata de manutenção, deve ser mão de obra e peça, né? E é isso, mão de obra e peça que é normalmente o que tem em manutenção. Então esse que é o padrão bolo em camadas. O que acontece? Eu vou me focar nos títulos, nas camadas. Se me interessar, eu vou ler. Se não, eu não vou ler. Tá, pessoal? Então, é outro exemplo. Se vocês conseguirem criar um gráfico onde apenas com o título o leitor consegue identificar esse gráfico, é um bom sinal. Tá bom? Então, vamos voltando aqui. Vamos para o último padrão e, novamente, deixa eu remover aqui e revelar o que é esse título, que é o título salpicado ou título destaques, tá? E a gente está falando de comida, mas não é salpicão não, tá, pessoal? É salpicado. Então vamos lá. Qual que é a ideia disso, né? Isso daqui, ele vai, como está escrito aqui do lado, ele vai caçar anomalias. São coisas que chamam atenção. O mais fácil de trazer isso, o mais prático, é quando a gente coloca cores, tá? Amarelo, vermelho, verde, você já sabe, entendeu? Vocês perceberam que os gráficos que eu trouxe aqui não tinha cores verde e vermelho, para você saber se está bom ou está ruim, certo? Agora eu vou mostrar para vocês com essas informações. E olha aqui como muda a informação. Esse aqui, novamente, é o mesmo gráfico, mas eu estou utilizando essa ideia do salpicado, essa ideia do destaque. Tá vendo? Vamos aqui para o gráfico, aqui embaixo, que é esse gráfico aqui de ranking, tá bom? Tem secretarias que estão vermelhas e outras estão verdes. E aqui eu já consigo entender uma coisa. Quanto maior o gasto, pior, tá? Então aqui é um custo, tá? Não é prejudicando, é assim. Não é interessante eu gastar sem critérios, tá bom? Então, aparentemente tem uma meta, tem um limite aqui, ó. Tá bem aqui no meio, ó. Se a gente for ver aqui, ó, esse limite entre 600 e 1 milhão e 100. Então a meta vai estar mais ou menos entre esse limite aqui, certo? Como eu sei que fui eu que fiz a meta, é 1 milhão a meta, tá? Mas já dá uma ideia que, cara, aqueles gastos acima de 1 milhão são preocupantes. Abaixo até que está aceitável, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Nesse gráfico a gente consegue também imaginar que deve existir uma linha aqui de meta, de coisa aceitável aqui mais ou menos. Tá vendo? Algo que talvez seja 7 milhões na verdade. Então acima de 7 milhões está fora da meta, abaixo de 7 milhões está dentro da meta. Então essa que é a ideia aqui, pessoal, do salpicado, tá bom? Ele vai chamar a atenção, são cores, são destaques, são informações que chamam a atenção. Então com essa informação aqui, mesmo que vocês não saibam os detalhes, as informações detalhadas da manutenção, vocês sabem quais são as secretarias que estão com dificuldade e quais os anos que a gente teve problema, tá bom? Então essa que é a ideia do salpicado. Então pessoal, a gente está chegando no final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer um vídeo diferente, um vídeo com informações para realmente mostrar para vocês que é possível melhorar o nosso trabalho enquanto analista de dados, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima e um grande abraço.